Fiquem com o melhor da medicina veterinária. Clínica do Pet. O que os olhos não veem, o ultrassom revela. E nós estamos no 11º episódio dessa jornada. A gente fala que é dessa primeira temporada. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre por dentro do corpo. A importância do ultrassom em pets. E aqui presente conosco, minha fiel escudeira, eu fiz tá aquela trend do chat GPT que fala, né? Qual que é a sua bênção? A minha tá escrito lá, Fernanda. Tudo bem? Tudo certo, muito obrigada. Mais um podcast revelando informações preciosas para os tutores, né? Curiosidades. Vai ser bem interessante o episódio. Muito obrigado pela participação, pela presença e pela companhia de sempre. E também presente aqui conosco a doutora Manuela. Falei certo? Falou certo. Mas todo mundo me chama de Manu. De Manu. Manu. A Manu do ultrassom. Então tá de boa. Tudo bem, Manu? Seja bem-vinda. Boa noite. E muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom poder falar de ultrassom. Vamos conhecer um pouquinho mais nesse episódio do ultrassom, de como que ele é, de como que ele funciona. Tem muita gente que tem curiosidade. E se realmente é importante ou não é, nós vamos descobrir durante esse episódio. Mas eu gostaria de perguntar a primeira coisa assim. Você tem pet? Sim. Quantos? Hoje, só uma, porque ela é CRMV positivo. Que é Então, um grande maior desafio. Os O cachorros, que os pets. é CRMV? CRMV positivo é porque os nossos pets costumam ter um compilado de coisas... De problemas. E que a gente acaba gastando mais e aí não dá pra gente ter outros. Então, na minha casa tem só ela e aí a minha mãe tem uma também, que também tem uns probleminhas. Então, hoje eu não consigo ter mais porque eu preciso cuidar dela, dos probleminhas que ela Entendi. tem. Você fala que colocar outros animais dentro é transmissível. Não. Você não tá em... É questão de cuidados. De cuidados, dela, ela faz fisioterapia, acupuntura, É uma piada interna entre os veterinários. Ah, entendi. E assim, todo pet Não é de nada veterinário, infeccioso que ela tem. Todo pet de veterinário costuma ter muitos problemas de saúde, entendeu? Porque Deus manda para as pessoas certas, Certas, entendeu? isso. Eu não vou mandar esse aqui para você, porque eu sei que você vai fazer tudo que tem que ser feito, que ele vai viver bem. Minha cachorra não era para viver 3 anos, ela tá com 9. Sim. Entendeu? Sim. Então, é assim, Deus escolhe, fala, esse aqui vai para você, porque você vai fazer. E quem está nos acompanhando também passou a entender isso, né? A piada interna de veterinário a gente passa a conhecer um pouquinho. Sim. Né? Me conta um pouquinho da sua trajetória, Manu. Você começou, você é formada desde quando? Eu me formei em 2010. Eu me apaixonei, na verdade, pela radiologia, né? Naquele tempo, a gente tinha... estamos, né? Naquele tempo. A gente tinha bem pouco de diagnóstico por imagem, não sei ver. Eu tive só raio-x na faculdade. Ultrassom tive quase nada, assim. Então, eu me apaixonei pela radiologia. E na minha cabeça, eu ia fazer clínica e ser radiologista, né? E daí, meus pais... Eu sou formada em Garça. Os meus pais mudaram para São Paulo. E aí eu falei assim, eu gostei tanto dessa área, eu vou para lá, né? Porque lá é onde tudo acontece, né? Comecei a fazer estágio numa clínica e depois que eu formei, eu comecei a fazer os cursos, as pós. E quando eu estava mais ou menos de 1 ano de clínica, assim, eu entrei na pós da Anclivepa. E com 6 meses de pós, as coordenadoras me indicaram para uma vaga na FMU, que é uma faculdade, né, Metropolitanas Unidas, para ser responsável do setor de diagnóstico por imagem do hospital. Eu fiz um processo seletivo com outras 2 pessoas e eu passei. E aí, lá, eu me tornei o que a gente chama de imagenologista, né? Que eu tocava os 2 setores, raio-x e ultrassom. Aí, eu me apaixonei pelo ultrassom, né? Depois, eu voltei para o interior, né? Porque o meu marido, que na época era meu namorado, é enraizado aqui, né? Fala que ele me olha de onde eu te tirei quando a gente vai para São Paulo, né? Então, mas tudo bem. Não posso negar que a qualidade de vida é muito melhor, mas eu adorava lá. E aí, quando eu vim para cá, eu trabalhei em um dos laboratórios, depois eu fui para o outro. E aí, comecei a ter uns problemas particulares com meu pai e, assim... estava me encanando o fato de tomar radiação. Porque na veterinária, o veterinário toma radiação junto, né? Sempre com o tutor ali, não tem o técnico.
Então, já fazia uns 10 anos que eu estava aí tomando radiação. Daí, foi quando eu saí para montar a minha empresa mesmo. E aí, eu parti só para o ultrassom. Hoje, eu estou só no ultrassom e tentando formar uma equipe. Graças a Deus, já tenho o Aleph aí, que está bem encaminhado, que vocês conhecem. Sim, super bom. Mas a intenção é formar uma equipe com qualidade diagnóstica. E há quanto tempo você está no mercado, na parte de ultrassonografia? Só no ultrassom? Só no ultrassom. Só no ultrassom faz 7 anos agora, aqui, assim, né? Mas contando a radiologia e o ultrassom junto, 14. E, doutora Fernanda, solicita-se, né? Vocês fazem a solicitação para fazer muito ultrassom? Qual que é o eventual isso aí? Como que funciona? São várias situações, né? Tudo vai depender muito da condição do paciente. Então, a gente trabalha muito com medicina preventiva também. Então, o ultrassom, ele entra e reforça, né, a questão de complementar um exame bem interessante, porque a gente avalia a imagem, né? É uma fotografia ali praticamente do momento, né? Então, ele complementa muito com exames de sangue, né? O próprio raio-x também. E algumas condições, né, onde há uma necessidade ali mais urgente. Então, quando a gente suspeita de infecção de útero, né, a cistites, pedra, né, na vesícula urinária, problemas de vesícula biliar, né, quando a gente suspeita de algum tipo de câncer abdominal. Eu acho que hoje entra até no check-up mesmo, Isso, né? no check-up. Pelo que eu vejo, assim, quando a gente vai fazer um check-up mais completo, seriam os de sangue, Sim. um raio-x de tórax e um ultrassom abdominal, né? O ultrassom abdominal, a gente consegue avaliar todos os órgãos, né, do paciente. O fígado, o baço, estômago, os rins. E de uma forma muito tranquila, minimamente invasiva, porque o paciente não sofre dor, a não ser que ele esteja com uma condição abdominal que dê dor para ele, mas o exame em si não tem dor, né? Hoje a gente usa gelzinho quente. Então, tem aí o travesseirinho. Travesseiro, às vezes coloca musiquinha. Exato. A luz já né, deve ser mais meia luz, mais escurinho, que deixa eles bem tranquilos. Muito. Todo mundo pergunta para mim, mas eles ficam? Porque às vezes eu mostro foto, né, dos meus pacientes e as pessoas falam, tá sedado? Não tá sedado. Eles estão lá acordadinhos e a gente só tem um jeito de acalmar, porque colocar de barriga para cima é um tanto quanto estressante, porque é uma posição que eles ficam vulneráveis, né? Mas com paciência, com calma, né, cuidado, carinho, eles entendem, ali, exatamente. Eles entendem que não vai doer e eles são super E gato dá mais trabalho do que cachorro? Ou não tem uma regra? Eu acho que é mais desafiador, Sim. porque eu acho que não é que dá mais trabalho, eu acho que precisa de jeito para gato, né? Eu falo que gato, quando eu vou atender, sei lá, se eu atende 3 cachorros virados no giraia, aqueles cachorros, eu falo que os cachorros hoje têm TDAH também. Então, a gente já sabe aqueles cachorros, né? E aí, quando eu tô assim, agitada, e às vezes eu agitada com a minha rotina, e eu vou chamar um gato, eu falo que eu preciso ali de uns segundinhos para o meu coração, né, voltar a bater na frequência. E aí eu converso tudo, o tutor entra, eu solto o gato na sala, eu converso tudo que eu tenho para conversar com o tutor, o que está acontecendo, o que eu gosto de saber da parte clínica. E eu só deito o gato a hora que eu já sei de tudo isso. E aí eu falo para o tutor, eu não vou conversar no momento do exame, porque os gatos não gostam, né? E aí eu procuro ligar a máquina para baixo, para ele se acostumar com o barulho, depois eu encosto na patinha dele, depois eu vou, porque os gatos não gostam, né, daquela vibração da máquina e nem do barulho. Mas, de maneira geral, a gente cede, assim, pouquíssimos, assim, é muito mais jeito. Eu não gosto de segurar, então, em geral, tô só eu e o tutor. O tutor segura com a mão esquerda as 2 mãozinhas e com a mão direita eu peço para ele ir fazendo carinho. E os pés eu costumo, os membros posteriores, eu costumo deixar solto. E a maioria eu não tenho problema, assim. E cachorro funciona a mesma coisa, do mesmo jeito?
Cachorro, da mesma coisa. Mas cachorro a gente já chega, né? Gosta de... Né? Ai, que bonitinho. Sim. Ele já abana o rabo. Então, gato não. Gato é tranquilidade, né? Agora, então, o cachorro a gente pode fazer mais festa. Conversa o exame inteiro com o tutor. Fico sabendo do cachorro da família toda. Todas as peripécias dos cachorros. O que comeu, o que não comeu. Uma vez comeu pedra, uma vez não sei o quê. Porque tem dessas, né? Uhum. Eles comem tudo. Eles engolem tudo, assim. Legal. E entrando um pouquinho no tema bem específico, nós vamos entrar tanto na parte técnica, mas é interessante a gente saber, né? Como que funciona o ultrassom? O ultrassom, ele é um raio-x? Não é? Como que é a funcionalidade dele? Não, ele Porque não... o que a gente vê é uma tela preta. Exatamente. É engraçado isso, que o tutor sempre, às vezes, fala assim pra mim, parece um monte de nuvem. Teve tutor que já falou, parece um sapinho. E aí eu fico olhando e tentando imaginar o que o tutor imagina e eu não consigo ver. Isso é muito abstrato, assim. Mas não tem radiação, não tem risco para pets, para gente em geral, para gestantes, não tem risco nenhum. Ele funciona basicamente numa vibração dos cristalzinhos que tem ali no transdutor, que transmite uma onda sonora. Essa onda sonora reflete um som que é transmitido numa imagem. Eu sempre gosto de falar, muitos pesquisadores, né, até inventar ultrassom, mas o que eu mais gosto que as pessoas entendem é um pesquisador que eu não vou lembrar o nome, que ele observava os morcegos, porque os morcegos são praticamente cegos. E aí, como que eles se movimentam? Porque os objetos têm uma vibração. Então, ele começou a observar isso e assim foi se desenvolvendo a ultrassonografia. E hoje em dia a gente tem uma qualidade técnica de imagem absurda, assim, que a gente pode ver, né? Eu no meu tempo lá atrás, trabalhei com equipamentos que eram desse tamaninho, assim. Na FMU, eu trabalhava com equipamento que tinha uma imagem bem, né? Parecia aquelas televisões antigamente, tinha um transdutor só. Hoje em dia, a gente vê detalhes com muita facilidade. Tem diferença de equipamento? Equipamento menor tem uma qualidade menor? Equipamento maior, uma qualidade maior? Existe essa diferenciação? Não, existe... Portátil Não. Os portáteis, hoje em dia, são tão bons quanto os estacionários que a gente fala. Eles conseguiram fazer isso. Antigamente, tinha isso. Hoje, não. Hoje, tem a mesma qualidade de imagem, assim... o que difere, às vezes, é um software ou outro, né, que a gente chama de preset, e a quantidade de transdutores. Então, os portáteis, normalmente, cabem 2 transdutores. Tem estacionário que tem portinha para 4, 5 transdutores. E tem diferença do ultrassom veterinário para o ultrassom humano? Não, nenhuma. É a mesma coisa? Nem temos... Até no laudo? Então, vamos chegar lá. Os equipamentos são os mesmos, muda um pouquinho dos presets, tá? Não tem essa diferença, é a mesma coisa. Também não tem diferença muito anatômica, mais ou menos os mesmos o que a gente tem, eles têm também, muda um pouquinho da morfologia. Agora, o laudo, eu vou ter que puxar a sardinha para os veterinários, Sim, porque quando eu leio um laudo... Nossa, eu tenho vontade de chorar todas as vezes, né? E uma vez um médico falou para mim, vocês tiram leite de pedra, realmente. Porque, né, o laudo de um abdômen humano sai lá 3, 4 linhas. Eu lembro uma vez que meu pai teve suspeita de pancreatite, mandaram meu pai para tomografia. Eu falei, caramba! Sim. E assim, eu passo nervoso toda vez que eu vou fazer, porque... É difícil, né? Assim, a gente, todo um jeitinho. Eu lembro uma vez que eu fui fazer, a sala estava muito fria, eu dava umas tremedinhas assim. Aí o médico falou assim para mim, a senhora pode parar de esboçar reações? Aí eu falei, tá de brincadeira comigo, né? Eu faço lá com cachorro taquipneico. Nossa. Mas tudo taquipneico, aquela respiração... Mais ofegante. Né? Ofegante, então... E consegue fazer sem problema. Consegue fazer. Se mexendo, né? Às vezes lá Sim. tem que parar para dar uma distraída e depois recomeçar. Tem tutor que quer que levanta. Pode levantar um pouquinho? Pode levantar um pouquinho. Depois a gente deita de novo.
né? Legal. Então tem são todo esse mundos bem jeito. diferentes. Sim, são. E quais são os sinais que indicam que o pet precisa de fazer um ultrassom? E são muitos, né? Quando o tutor chega até a gente com a questão de falta de apetite, emagrecimento progressivo, né? Embolamento da barriga, do abdômen. Um aumento ali de volume importante do abdômen, dificuldade para urinar, né? Secreção ali vaginal, né? Mímica de vômito, né? Vômitos e diarreias ali, Sangue né? nas fezes, na urina, né? Então, qualquer indicativo clínico que mostre qualquer tipo de alteração é sugestivo É o muito ultrassom. sugestivo. Claro que, né? A gente vai filtrar também, né? Esse paciente, ele chega até o consultório, a gente vai conhecer a história, fazer toda uma anamnese, vai fazer o exame físico, e aí a gente vai começar a triar, né? Quais exames são necessários, dependendo das alterações do paciente, né? E na maioria das vezes, é interessante, às vezes, associar o ultrassom, porque é o que você começou a falar no começo, no início do episódio, né? O ultrassom, ele vai ver o que os olhos não estão conseguindo enxergar, né? Então... E quando se vê alguma alteração, desculpa te interromper, alguma alteração, às vezes faz o exame de sangue primeiro, vê alguma alteração, o ultrassom sempre vai entra ali num complemento para ver se tem algum nódulo, né? Que esteja justificando aquela alteração no sangue. Sim. Né? E pela facilidade do exame, né? Sim. Hoje é muito rápido, prático, muito não dói. disponível, muito, né? Muito. Então, hoje o ultrassom, ele tá realmente bem constante, assim, na clínica, né? Como forma de... E tomando proporções, assim, né? Graças a Deus, que eu fico feliz com essas inovações. E os tutores estão aderindo, né? Quando você conversa e explica a importância... Eu sempre falo isso. Quando eu voltei de São Paulo para Bauru, eu tinha uma dificuldade muito grande, e lá em São Paulo a gente fazia isso de rotina, de indicar, por exemplo, uma tomografia, né? Sim. Hoje em dia, a gente já consegue com muito mais facilidade, mas eu acho que vai muito do clínico explicar essa importância para o tutor, porque quando o tutor entende, ele faz. Ele Entendeu? faz. E quais são os casos mais comuns que chegam na clínica para indicativo de ultrassom? Dificuldade para urinar, né? Às vezes suspeita ali gestacional. Aí, a dificuldade para urinar seria... que diferenciar. encontraria no ultrassom seria pedra... Cistite, pedra, coágulo. Sim, às vezes as pedrinhas entram ali, né, na uretra, que é o canalzinho, e aí eles acabam ficando totalmente ou parcialmente obstruídos e tentam fazer xixi e não conseguem, né? Baixa, não sai nada, ou sai só um pouquinho. A cistite também. São bem comuns em gatos, né? Eles têm muita alteração em trato urinário. É por conta do quê? Da alimentação? É uma condição multifatorial, né? Mas influencia a alimentação, baixa ingestão de água, né? Sim. Gato, né? Ele tem essa característica, então acaba tendo mais alteração em trato urinário. Sim. É uma coisa de espécie dependente mesmo, né? Eles têm bastante esses... As insuficiências renais, né? Então, a gente consegue... Às vezes, não tem alteração em exame de sangue, mas a gente já vê alteração estrutural. Morfológica. Eu sempre falo isso, né? E eu explico assim para o tutor. Porque, às vezes... E isso é um exemplo da minha cachorra. No ultrassom tem um rim muito feio e no exame de sangue funciona super bem, né? Não tem alteração, porque significa que funciona. Ou pode ter um rim muito bonito e no exame de sangue alterar a função. Sim. E daí já caracteriza um paciente renal, né? Sim. É muito importante, você falou que o paciente, o pet, ele não sente dor. Não. Certo? Mas tem o tutor que exibe, mesmo assim, mesmo sabendo, e o animal é tranquilo, mas que o tutor vai e pede, eu gostaria que fizesse sedado. Tem isso ou não? Ou a gente já eliminou essa barreira e o veterinário... Tem, já atendi tutores que falam, olha, não vai deixar, eu prefiro sedar, e isso é bom pra gente, porque o tutor conhece né? Sim. Mas eu acho que o oposto acontece mais, né? A gente não conseguir fazer um exame de qualidade e aí a gente pedir a sedação e aí que ainda existe essa resistência, né? E hoje em dia, com os anestesistas aí, tipo, às vezes é mais arriscado você fazer com o bicho acordado, estressado,
roxo, né, cianótico, do que com um profissional que vai ficar ali monitorando Sim. ele e deixar ele de maneira tranquila para o exame. Então, às vezes, é mais arriscado sem sedar, né, do que sedar. E hoje existem medicações Sim. muito seguras, com reversores. Sim. Então, assim, a nossa rotina na clínica, ela é muito intensa para gato. Então, tem gato que é super colaborativo, mas tem gato que não permite. Que é até bonzinho, mas não gosta de contenção. Isso, de contenção. Então, assim, a gente sempre, né, orienta também a respeito do tutor, porque é isso. Sim. Às vezes, o segurar a força ali é um nível de estresse tão grande, a chance de causar alguma alteração é infinitamente maior do que fazer com ele tranquilizado. Existe um ultrassom que a gente faz, que é o ultrassom Doppler, que é para avaliar a vascularização. Este exame, eu já falo, é só sedado. Por mais que ele seja bonzinho. Por exemplo, eu vou fazer um Doppler renal, eu tenho que seguir a artéria renal, é uma estruturazinha de 0,2 centímetros. Então, qualquer mexida que ele daí já é um exame que demora mais. Então, esse em específico é sempre sedado, assim. E dentro do consultório, eu já coloco já como conduta. Eu já falo, ó, esse exame vai haver necessidade de tranquilização. Não adianta fazer a força, não adianta. São exames que tem que avaliar muitos detalhes. Então, assim, se for fazer a força ali, vai ficar um exame 0 a 0. Então, assim, não vai adiantar. E, às vezes, a gente nem consegue avaliar tudo que a gente tem para avaliar. Sim. E acontece com uma certa frequência isso? Tem que avaliar o animalzinho, tá muito agitado, e aí, ó, não é possível, não tem como. Olha, de não dá mesmo, são poucos. É que a minha rotina é intensa, né? Então, assim, por semana, sei lá, acho que 2 a gente seda, né? Na minha rotina, né? Assim, levando em consideração o tanto que faz, eu acho que cedo pouco, assim, não. Mas eu acredito que seja muito jeito, paciência, Isso, sabe? Tem paciente realmente que você precisa deixar levantar um pouquinho, depois você deita de novo, né? Então, acho que é muito, muito, muito jeito. E teve algum caso marcante para você? Você estava lá, fez o ultrassom, ó, precisa entrar em cirurgia agora, porque senão... Acontece isso? Você está num caso lá, você vê que é extremamente grave? Acontece bastante tumores, né? Nódulos que eu vejo líquido livre e aí eu colho, vejo que é sangue. Então, a gente já sabe que o paciente está com uma hemorragia interna. Então, eu já entro em contato com a clínica. Olha, tá com hemorragia e já vai para cirurgia. E você tem essas tratativas, né? Terminou de fazer o ultrassom, se é indicativo de alguma urgência, você já fala, até antes do laudo, para a pessoa poder... Sim. Isso foi um paradigma, graças a Deus, que eu acho que eu fui quebrando até para os tutores, porque tinha aquela coisa de ultrassonografista não pode falar. Sim. E aí isso é tão ruim para o tutor, porque o ultrassom é tão aflitivo. Então, eu costumo falar o que eu acho. E aí, quando eu vejo que é grave, eu falo, olha... eu já vou ligar para a doutora, já vou passar para ela, para assim que o senhor sair daqui, ela já falar com o senhor. Sim. E aí ele já sai de lá até mais tranquilo, porque sabe que eu vou conversar com o clínico. E, então, com certeza, não fica esperando sair o laudo, né? Sim. A gente já dá parcial do que é realmente importante, porque, lógico, vão ter outros achados. Mas para aquele momento, o que o clínico precisa saber... é aquilo em específico para intervir o quanto antes. Sim. Você lembra de algum caso, Fer, que realmente, assim, estava lá, fez ultrassom, já precisou ter... Muitas situações, né? A gente tem uma rotina bem bacana dentro da clínica, né? A gente tem a parceria lá com a Manu, então o Alif, ele sempre está lá na rotina e em determinadas situações acaba de fazer o ultrassom e a gente já corre para o centro cirúrgico. Sim. Então, corpo estranho, né? Às vezes aqueles pacientes que comeram meia, calcinha, chuquinha de cabelo. Queria fazer um adendo do corpo estranho, porque, assim, é muito engraçado isso, porque todo mundo pergunta assim para mim, Manu, o que você tem medo hoje? É o corpo estranho. Porque existem algumas coisas que a gente não vê, alguns materiais que a gente não vê e ele tá lá. E aí vai depender muito se o paciente vai obstruir, para daí a gente ver. E talvez ele está lá e não vai obstruir, aí o paciente vai ou defecar ou né, vomitar. Então, assim, isso tem até um caso marcante na minha vida. Eu estava na FMU, graças a Deus. Uma gata que chegava com
a clínica falava para mim, Manu, vômito em jato, ela está obstruída. E eu, Nossa. não tô vendo nada, enfim. Aí a gata voltava bem, depois ela voltava assim. Fiz uns 3 ultrassons, até que o professor estava lá, pedi para ele repetir, não viu nada. Fomos para endoscopia. A gata tinha engolido sabe aquelas tampas de requeijão que era de alumínio e que tinha aquele plásticozinho em cima? A gata tinha engolido aquilo. Então, aquilo na endoscopia, a gente via lindo, assim, tampava o piloro, Sim. que é a saída do estômago para o duodeno. Quando tampava, a gata tinha a clínica. Ele saía dali, ele ficava no estômago, assim, aí a gata ficava ótima. Tipo, não ia ver nunca. Nem no raio-x, nem no ultrassom. Não ia ver, graças a Deus, estava ali no hospital escola, Sim, né? sim. Mas corpo estranho é desafiador. Às vezes precisa de controles ultrassonográficos, radiográficos. E você falar isso para o tutor é difícil. Sim. Porque às vezes ele fala, mas você não está vendo? Por que eu tenho que voltar amanhã, né? Então, são limitações que às vezes qualquer exame tem limitação, né? Então, que a gente precisa ir acompanhando ali a clínica e com outros exames também. Sim. E como se preparar para um exame de ultrassom? Acho que isso é um assunto bem interessante, porque tem gente que fala, jejum, todo caso é indicativo de jejum ou não, né? Tem bastante curiosidade. E é claro que a clínica, né? Acho que nem todas as clínicas, mas a nossa, ela acaba orientando esse preparo, né? Sim. Que é fundamental. Isso é uma coisa que eu brigo muito. E acredito que seja importante para o desenvolvimento do exame. Sim, eu costumo falar assim, quando a gente vai fazer exame, muito difícil nós irmos para o laboratório sem preparo, né? Então, assim, e aí as pessoas acham que é só o gás que atrapalha a gente. Porque o gás, a comida faz uma sombra e embaixo a gente não vê. Na verdade, interfere em muitas coisas, né? Interfere na movimentação intestinal, no peristaltismo. Então, eu não consigo dizer se um peristaltismo está aumentado, diminuído. Interfere na repressão da vesícula biliar. Sim, também. Né? Então, e faz sombra, e aí pâncreas, linfonodos, adrenais, menores e mais profundas, talvez a gente não enxergue. Há uma dificuldade, né? Então, assim, eu bato muito nessa tecla, assim, do preparo, e o corpo estranho é uma coisa difícil, porque o tutor às vezes está desesperado, porque acha que o bicho comeu, só que ele acabou de almoçar. Sim. Uma pratada ali, né? De ração. E aí eu juro que eu já falei assim, eu vou gastar o dinheiro do senhor à toa. Vamos fazer amanhã? Sim. Né? E aí tem pessoas que aderem, tem pessoas que não. E aí eu sugiro repetir, né? Controle em 12, 24 horas. E já teve paciente que eu olhei 3 dias. Enfim, né? Então, o jejum é importante, facilita muito. Mas é só o visualização. jejum só. Não, água pode? Pode, água pode. Jejum, o Lufital, se conseguir, eu falo assim, eu fico muito feliz se conseguir o jejum e o Lufital. Mas se conseguir só o jejum, eu já fico meio feliz. Né? E o xixi, né? Isso, eu sempre tento orientar também. É difícil, né? Então, a gente pede para tentar segurar. Sim, não deixar. Porque às vezes chega para fazer o ultrassom, fica dando voltinhas, aí vai vir com a bexiga vazia. Sim. Bexiga vazia, às vezes eu vou perder pedras, não vou conseguir ver as pedras. E a parede fica espessada com a bexiga vazia, né? Como uma bexiga mesmo. Sim. Ela fica mais espessada, mais cheia, ela fica mais fina. Então, são falsos positivos ou falsos negativos, que às vezes, pela falta de preparo ali, a gente acaba pecando. Sim. A gente sempre tenta orientar dentro do consultório mesmo. Muito bacana. E a gente está caminhando para os momentos finais do nosso podcast, né? Rico, extremamente, em questão de conhecimento de ultrassom. Acredito que quem está nos assistindo conseguiu absorver bastante coisa bacana. E eu vou fazer uma dinâmica, isso é mais com a doutora, que é a dinâmica da verdade, né? Então, com poucas palavras, você tenta contar ou falar para mim algo que, quando eu faço essa pergunta, te lembra, te vem à memória, tá? Algo curto, veio, tal, assunto. Nome, pá, tá? Eu sei que tem uns aqui que você não vai conseguir falar só em uma palavra, vai ter que contar uma historinha breve e rápida, né? Mas vamos lá. Por exemplo, um momento em que você se emocionou com o diagnóstico. Meu Deus. Que eu gosto muito de
dar boas notícias no sentido de via um nódulo, agora eu não vejo nódulo. Né, ou diminuir o nódulo. Hoje em dia, com a quimioterapia, a gente consegue ver, né, nódulos diminuindo. Então seria uma notícia boa, ó, diminuir o nódulo. Fico muito feliz de poder olhar para o tutor e falar, não estou vendo ele, ou ele está metade do que ele estava. Isso A parte mais difícil do seu trabalho? mais difícil do meu trabalho, acho que eu preparo. Uma situação engraçada que aconteceu durante o exame. Engraçado. Pet escapar? O pet já escapou? Já? Uma curiosidade. Dormir, às vezes eles dormem, Dorme, né? ronca. Ronrona? Solta pum. Solta O punzinho. bulldog solta muito pum. É E verdade. aí o tutor fica super sem graça. Eu falo, é normal, tá tudo bem. O tutor mais ansioso que você já viu? Nossa senhora, tem Vários, bastante, né? Tem bastante. Difícil falar um, tem bastante. Às Um- vezes eu tô na primeira imagem, ele já tá... E aí, E aí, doutor? deu alguma coisa? Não vi nada ainda, pera um pouquinho. Um caso que você nunca vai esquecer. Ai, meu Deus, o caso que eu nunca vou esquecer é triste. É triste. Eu trabalhava na FMU e 2 favelas, né, do lado, e eu atendi um estupro. Nossa. Eu nunca mais esqueci daquele Sim, olharzinho. sim. Assim, É então, bem triste mesmo. Exato, muito triste. Qual que é o animal mais inusitado que já passou para fazer ultrassom? Eu já fiz cobra, já fiz macaco, Verdade? teiu, Que legal. já fiz aqueles... Eu sempre esqueço o nome dele, aqueles do espinhinho, só que é o Sei, pequenininho. sei. Eu já fiz... E a estrutura Que é legal. mesmo ou diferente? É um pouco diferente, é um pouco menor, não dá pra gente ver tudo que a gente vê no cão, no gato, né? Mas os básicos eles têm, fígado, rim, né? Coelho, é uma delícia fazer, quer dizer, coitado, eu sempre falo isso e não tô pensando no bicho, né? Porque com o coelho é presa, você põe ele de barriga pra cima, ele já fica uma imóvel, múmia, assim. Mas é uma delícia fazer, Sim, mas ficam é porque eles estão morrendo de quietinhos. medo, Sim, né? sim. Então... Show de bola. E a pergunta final, isso aí vai para as duas, tá? Se o pet pudesse falar durante o ultrassom, o que vocês acham que ele falaria? Doutora Fernanda primeiro. Nossa, tia, será que não dá pra acelerar isso daí, não? E você, Manu? Quando eu vou ver a adrenal direita, às vezes eles estão olhando pro tutor e eu aperto pra ver a direita, eles olham pra mim. Falou. Ô, você tá louca? Porque ela é funda, ela é bem aqui na costelinha, então... Incomoda acho que um pouquinho, né? Eles iriam me xingar ali nessa hora. Muito bacana, tem uma lembrancinha cadê a Letícia vai trazer a lembrancinha também? Não tem pra doutora Fernanda? Não. Uma lembrancinha nossa. Muito obrigada. Obrigado pela participação. Muito obrigada. Obrigado por deixar disponível um tempo seu para estar vindo aqui com a gente, Muito tá? obrigada, eu quem agradeço, foi um prazer. Doutora, as recomendações finais, quer deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo? Quero agradecer, foram informações bem valiosas, né? Eu acho que a gente esclareceu até muitas dúvidas que tutores têm, né? Então, até para ser mais aceito, né? Eu vejo que tá tendo uma adesão bem interessante do ultrassom, que é um exame que vem para somar, que vem para complementar, né? Sim. Check-up é fundamental, principalmente para os idosos, né? A partir de uma certa idade, eu coloco sempre como aí exames regulares, né? Pelo menos aí uma vez por ano, dependendo da condição, a gente tem que intensificar a frequência. Então, é uma parceria muito bacana, porque a gente sempre realiza ali os exames também dentro da clínica, então a comunicação ali ela é direta. Sim. A gente já tem ali informações para pontuar para o tutor, né? Claro que vão ser avaliados as imagens, né? Com calma, às vezes tem ali alguma novidade, mas é muito interessante porque a gente está conciliando ali com a rotina clínica e isso já para a instituição de um tratamento, já para direcionar para uma possível cirurgia, é muito fantástico. Então, obrigada, Manu. Eu que agradeço. É sensacional a parceria. Legal. As recomendações finais? Vamos fazer o preparo. Isso, é Vamos importante. passar o preparo. Sim. E check-ups. Acho que Isso. eu acompanho muito isso. Tudo que a gente vê no início, antes, é muito melhor para mim, para o Sim. clínico e para o nosso Tutor, né? pro Pro tutor pet, e para
o que é o principal, né? Que é o PET. Para ele, com certeza, é melhor. Muito obrigado. E obrigado a você também que nos assiste. Foi mais um episódio rico, fantástico em questão de conhecimento. E semana que vem tem mais. Não deixe de compartilhar, de seguir nossas redes sociais, assistir os demais episódios também. E hoje nós podemos saber que podemos confiar sim no ultrassom. Sim, certo? com certeza. É uma certeza que nós temos e estamos à disposição. Algo mais? Tem dúvida? Passe numa consulta na clínica do PET. Sim. E aí, com certeza, se for indicativo de ultrassom, será indicado. Muito obrigado pela parceria e até já! Nosso Papo Pet não termina aqui. Semana que vem tem mais.